boa noite, minha gente, meus amigos, meus caros irmãos, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, sejamos bem-vindos, né? E mais uma vez aqui estamos agora, nesta sexta-feira, né? Uma sexta-feira chuvosa, né? Como tem sido esses dias, aliás, com muitos problemas, alagamento, infelizmente pessoas tendo prejuízos, perdendo muitas coisas. Mas, infelizmente, também é a questão do tempo, né? O tempo, essa época é uma época muito chuvosa, os antigos, né? Como dizia minha mãe, na época do meu avô, bisavô, e que janeiro era o mês das águas, né? E realmente chove bastante, uma das maiores médias do ano. Infelizmente, acaba trazendo problemas quando essa chuva é muito intensa. Mas problemas e problemas também têm seus benefícios e todos nós concordamos com isso. Faz parte do cotidiano, faz parte da conjuntura, né? Então, dando boa noite a todos vocês, sejam, claro, sempre bem-vindos. Vamos aqui já ir nominando a vocês, né, que participam desse nosso encontro. E aqui nós vamos, então, já dando boa noite para Fabiana Maria Urbano. Boa noite, Fabiana. Boa noite, Bárbara Santana Neri. Também a nossa querida Denise Holland, né? Cacilda Cassiano. Aline Camargo, Aline aniversariante do dia, fazendo aninhos, completando aninhos, mais um ano, festejando lá em Londres. Londres está em festas hoje, aniversário da Aline. Então, nossos parabéns, viu? Que Deus abençoe, fortaleça. Muita saúde sempre, muito amor, muita paz para você e para todos os aniversariantes do dia também, né? Então, já aproveitando aqui, vamos falar também dos aniversariantes do dia, né? Então, temos a Aline, que é lá de Londres, José Luiz Pita, que é de Rio Claro, né? Nosso abraço. Deise Santos, que é aqui de Americana, abraço nosso. Maurício Barbosa, nosso querido Maurício, lá de Vitória, Espírito Santo, que é irmão aqui, né, da nossa querida vovó Graça Pires, que fez aniversário anteontem, né, fomos lá cumprimentá-la e tal. Ela está meio combalida, com um problema na coluna e tal, né, mas levamos os nossos parabéns e hoje deixamos então para o Maurício. Que Deus abençoe grandemente, viu? Com muita saúde, muita paz. Saúde, porque nós, Maurício, né, nós já com os 67 da vida, precisamos de bastante saúde. Então, nosso abraço a você, nosso abraço a Aline, os mesmos desejos, também para o José Luiz Pita e para a Deise Santos, né? E já que nós estamos falando aqui também, a Joana de Ângeles veio, ontem nós falamos do autoconhecimento, né? Hoje a pergunta é, qual a finalidade do autoconhecimento, como alcançar? É o que Joana vai nos dizer daqui a pouco, logo após o Evangelho. E ainda vamos aqui nominando, né, mais a Ivana Santa Rosa do Espírito Santo conosco também. Janaína Cias Ferreira, né? E trazendo sempre belas palavras, né? Aqui começa que a gente obedeça o coração e não esqueça que é preciso manter pelo menos um pé no chão. É uma grande realidade, né? Belas palavras aqui para todos nós, viu, Janaína? Também aqui o Milton José Pinto, a Solange, um grande abraço para vocês, muita paz. Né? A Aline Camargo mandando aqueles corações para todos nós. Cacilda Cassiano mandando beijinhos, né? Pelo aniversário da filha, né? Que alegria. O João também, do Renove Paisagismo, João Paisagista, aqui de Americana, dando boa noite, nosso sobrinho, boa noite, João, grande abraço. Né? Também aqui a Aline agradecendo, também a Toninha Pericinoto aqui conosco, dando boa noite, já participando aqui do nosso encontro. Também nós vamos registrando a Márcia Siqueira, que está sempre conosco, a Eloá também. Nosso querido Edmar José Bueno, grande abraço, Wanda, para a Vandinha, para todo mundo. Dica Saldanha, boa noite, Dica. Nosso querido Fábio Luiz de Oliveira, para todos vocês, nosso grande abraço. E um abraço de todos para todos, né? Afinal de contas, estamos todos aqui reunidos no mesmo objetivo. E também o pessoal que deixa o seu like, né? A Sônia Ramalho, a Dica Saldanha, Márcia Siqueira, de Márcia Buena, Bruna, Tubarão. Um grande abraço para todos vocês, pessoal de Tubarão. Janaína Cia, Toninha Pericinoto, psicanalista, Maria de Lourdes Recher,
Cecília Braga, Eduardo Augusto Lourenço, nosso caríssimo querido amigo do Mensageiros de Luz. Também a Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, a Bárbara Santana Nera, Cacilda Cassiana, Fabiana Urbana, deixando todos aqui o seu like, assim como o Fabinho e a Sônia Ramalho, tá bom? Grande abraço para todos vocês. E aí, meus amigos, hoje nós temos aqui nosso querido, prezado, como sempre, importantíssimo Evangelho. E nós estamos começando um capítulo que fala sobre preces e traz muitas preces. Sempre lembrando que quando nós formos ver as preces, né, sempre há um prefácio, uma questão explicativa sobre a prece, dando algumas orientações. E nós vamos hoje falar sobre oração dominical. E eu no prefácio tem também o prefácio, e a prece não é nada mais, nada menos que o nosso prezadíssimo, lindíssimo Pai Nosso, né? Como nós o conhecemos, e aqui ele vem com explicações, e são 2 folhas, são 4 páginas então. Então nós vamos dar uma picotadazinha nas explicações do Pai Nosso, mas são muito importantes para nós ouvirmos os esclarecimentos aqui que a doutrina nos dá, tá bom? Então, oração dominical, preces gerais, e do nosso capítulo 28, coletânea de preces espíritas. E o prefácio do Pai Nosso é então aqui o seguinte. Os espíritos recomendaram colocar a oração dominical à frente dessa coletânea, não somente como prece, mas como símbolo. De todas as preces é a que colocam em primeiro plano, seja porque ela veio do próprio Jesus, seja porque pode substituir a todas, segundo o pensamento que lhe fixa. É o mais perfeito modelo da concisão, perfeita obra-prima de subliminadade na sua simplicidade. Com efeito, sob a mais restrita forma, resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e um ato de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Dizê-la em intenção de alguém é pedir para ele o que pediria para si. Entretanto, em razão mesmo da sua brevidade, o sentimento profundo encerrado em algumas palavras das quais ela se compõe escapa a maioria. Por isso é dita geralmente sem dirigir o pensamento sobre as aplicações de cada uma de suas palavras, cada uma de suas partes, É dita como uma fórmula cuja eficácia é proporcional ao número de vezes que é repetida. Ora, é quase sempre um dos números cabalísticos, 3, 7 ou 9, tirados da antiga crença supersticiosa em virtudes do número em uso nas operações de magia. Para completar o vago que a concisão dessa prece deixa no pensamento, segundo o conselho e com a assistência dos bons espíritos, foi juntado a cada proposição um comentário que lhe desenvolve o sentido e mostra as suas aplicações. Segundo as circunstâncias e o tempo disponível, pode-se dizer, pois, a oração dominical simples, Pai Nosso simples, ou desenvolvida. Então, nós temos aqui o que se dá a entender nesse prefácio que fala da oração dominical, fala especificamente do Pai Nosso. Claro que ela encerra de uma maneira simples, concisa, como se diz, né? De uma maneira apertada, de uma maneira breve, grandes e grandes ensinamentos, grandes e grandes pedidos, é uma profissão de fé, né? É tudo aquilo que veio resumido nas palavras do próprio Jesus. E aqui, muitos não se dão conta até do que estão falando, quando recitam, falam o Pai Nosso, né? Ou quando oram com o pensamento específico naquilo que está dizendo. Então nós vamos ter aqui a explicaçãozinha de cada parte do Pai Nosso. Comecemos então pelo seguinte. Primeira parte.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Esta é a parte que todos conhecemos. E aí vem. Cremos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência e uma previdência que suplantam todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde o ramo de erva e no menor inseto, até os astros que se movem no espaço. Por toda parte vemos a prova de uma solicitude paternal. Por isso, cego é aquele que não vos reconhece em vossas obras, orgulhoso aquele que não vos glorifica, e ingrato aquele que não vos rende ações de graça. Está aí, colocações a respeito de Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E agora, venha o vosso reino. E as explicações, considerações são as seguintes. Senhor, destes aos homens leis cheias de sabedoria e que fariam a sua felicidade se a observassem. Com essas leis, fariam reinar entre eles a paz e a justiça, se ajudariam mutuamente, em lugar de se prejudicarem como fazem. O forte sustentaria o fraco em lugar de esmagá-lo. Evitariam os males que engendram os abusos e os excessos de todos os gêneros. Todas as misérias deste mundo vêm da violação das vossas leis, porque não há uma só infração que não tenha consequências fatais. Destes ao animal o instinto que lhe traça o limite do necessário, e ele com isso maquinalmente se conforma. Mas ao homem, além desse instinto, destes a inteligência e a razão, destes também a liberdade de observar ou infringir aquelas de vossas leis que lhe concernem pessoalmente, quer dizer, de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade das suas ações. Ninguém pode pretextar ignorância das vossas leis, porque em vossa previdência paternal quisestes que elas fossem gravadas na consciência de cada um, sem distinção de culto nem de nações. Aqueles que as violam é porque vos desconhecem. Dia virá em que, segundo a vossa promessa, todos a praticarão. Então, a incredulidade terá desaparecido. Todos vos reconhecerão por soberano Senhor de todas as coisas, e o reino de vossas leis será o vosso reino na terra. Dignai-vos, Senhor, apressar o seu advento, dando aos homens a luz necessária para conduzi-los ao caminho de verdade. Aí está o Evangelho de hoje, que fala sobre Pai Nosso, essa oração fantástica, maravilhosa, e fala, mas dando-nos explicações, palavras a respeito das duas primeiras frases, dos dois primeiros parágrafos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino. E vejam quanta coisa nós podemos extrair dessas palavras, dessas colocações do Pai Nosso, E aí, quando fala venha ao nós, venha o vosso reino, na oração venha a nós o vosso reino, nós estamos pedindo que o seu reino de amor se instale entre nós. Mas como instalar o reino de amor, de paz, de entendimento, que é previsto nas atuais circunstâncias em que nós estamos, atual momento em que nós vivemos, ainda muito com a dureza dos nossos corações, com a dureza dos nossos pensamentos e muitas vezes a intempestividade, nossos atos extremamente falhos e perturbadores. Então venha a nós o vosso reino, sim, claro, mas desde que respeitadas as leis de nosso Pai, aquilo tudo que Ele colocou. Enquanto não forem assim entendidas, assim respeitadas,
como nós aurirmos esse reino de amor e de paz, se nós mesmos nos incumbimos de transgredir essas leis tantas e tantas vezes. Tantas e tantas vezes. E cada vez é uma responsabilidade que nós assumimos e é um resgate que precisaremos fazer, seja da forma que for. É um compromisso que nós estamos assumindo. Então, vamos entender que muito melhor caminharmos dentro daquilo que nosso Pai nos ensinou, dentro desse caminho da lei de amor. Porque aí sim estaremos abreviando a chegada desse reino, quando no próprio Pai Nosso diz, venha a nós o vosso reino. Mas no atual jeito, como vir esse reino dele, no atual desenvolvimento espiritual, moral que nós todos estamos, não é? E aí, quando se diz, né, Senhor, desses aos homens leis cheias de sabedoria e que fariam a sua felicidade se as observassem. E é a realidade. Com essas leis fariam reinar entre eles a paz e a justiça. Se ajudariam mutuamente em lugar de se prejudicarem como fazem. É outra realidade. O forte sustentaria o fraco em lugar de esmagá-lo. Como os fracos são esmagados. Como? Evitariam os males que engendram os abusos e os excessos de todos os gêneros. Todas as misérias deste mundo vêm da violação de vossas leis, porque não há uma só infração que não tenha consequências fatais. É isso, meus irmãos. É isso que aqui o Evangelho nos fala sobre quando falamos venha a nós o vosso reino. Não é? O reino de nosso Pai é de amor, é de paz, de compreensão, é de auxílio, de ajuda, sustentarmos uns aos outros. E como ter esse reino aqui agora, da maneira como estamos, a grande maioria de nós está. Né? Difícil, difícil. Ninguém pode protestar a ignorância das vossas leis, porque em vossa previdência paternal quisesse que elas fossem gravadas na consciência de cada um, sem distinção de culto nem de nações. Aqueles que as violam é porque vos desconhecem. Deus não colocou nenhum culto para nós, não determinou nenhuma nação, né? Nada, tudo é feito pelo homem, por nós. A tentativa, né, de nos organizarmos, e nessa tentativa quantos erros e muitas atrocidades acabamos fazendo. Então, para vir esse reino, muita coisa precisa mudar, muita coisa dentro de nós mesmos são necessárias que mudem. Né? E quando nós dizemos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, aqui está colocado que a harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência e uma previdência que suplantam todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde o ramo de erva e no menor inseto, até os astros que se movem no espaço. Por toda parte vemos a prova de uma solicitude paternal. Por isso cego é aquele que não vos reconhece em vossas obras. Orgulhoso é aquele que não vos glorifica e ingrato aquele que não vos rende ações de graça. Quando dizemos Pai Nosso santificado seja o vosso nome, estamos louvando e glorificando a nosso Pai. Mas precisamos, para realmente glorificar e louvar, mudarmos tantas coisas em nós mesmos, em cada um de nós. Essa é a grande realidade. Mas a oração, acima de tudo, feita pelo coração, como bem dizemos, sempre é bem acolhida por nosso Pai, por nosso Criador. Disso nós temos sempre a certeza. Lutemos para progredirmos, não é, moralmente e, claro, espiritualmente, que é a grande vontade e desejo de todos nós. Por isso, então, vamos aqui também agora dando boa noite para Célia Franco, né, que chega aqui conosco, Margarete Lemos, Roberto Arena de Rio Claro, boa noite, sempre junto, um grande abraço, Roberto. Alzira Crepaldi, nossa querida Alzira, boa noite. Maria Aparecida, boa noite. Né? Janaína Cias Ferreira, pede oração pela Amazônia, com toda certeza nós estaremos, assim como estamos com a Amazônia em nosso coração, estará em nossa prece final, porque realmente é uma
uma situação, vamos dizer, absurda, triste, melancólica, imprevidente. Os homens, e aí pedimos ao nosso Pai, venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. Como vir o reino de amor, paz, nessa situação? É tão complicado, não é? Infelizmente. Ah, Pai poderoso, olhai por nós, por vossos filhos. E assim, Roberto Ribeiro, Pedro Freitas, Simone Damasio, Pedro Vanderlei Rodrigues, Catilene Pereira da Silva, Regina Silva, Margarete Lemos, Sebastiana Expedita Nunes, Dona Sebastiana, grande abraço, Evandro, Cândido Jacinto, Alcino Ambrosio, Marina Mateus, Roberto Arena, Fernando Palucci, Alzira Crepaldi, Janaína Assis, Ramon Monteagudo Penhas, Rose Tódero, Irenice Tessaro, Yara Rodrigues, também já deixaram seu like, nosso grande abraço, né? Esse abraço que transcende todos os lugares, porque ele é feito pelo pensamento e pelo coração. Abraços a todos vocês. E meus queridos amigos, Joaninha, nossa querida Joana de Ângeles, vem para nos falar do autoconhecimento. Né? Continua no autoconhecimento. Vocês lembrem-se ontem que ela falou para nós a respeito do autoconhecimento e para nós nos desnudarmos a nós mesmos, fazermos essa autocrítica aí onde nós precisamos mudar. Né? Que situações precisamos mudar, naquilo que nosso Pai coloca para nós, quanto precisamos mudar. Esta é realmente a grande realidade para todos nós. E vamos ver a questão 191 hoje, que diz o seguinte: qual a finalidade do autoconhecimento? Ontem ela falou sobre necessitarmos do autoconhecimento. E aqui a pergunta hoje: qual a finalidade do autoconhecimento e como alcançá-lo? E ela nos diz: o autodescobrimento tem por finalidade conscientizar a pessoa a respeito do que necessita, de como realizá-lo e quando dar início à nova fase. Acomodada aos estados habituais, não se dá conta das incalculáveis possibilidades que lhe estão ao alcance, bastando-lhe apenas dispor-se a desdobrá-la. Ontem, Joana, então, nos falou a respeito do autoconhecimento, né? De nós nos desnudarmos, procurarmos melhorar naquilo que nós sabemos que somos deficientes. Consideremos as virtudes, consideremos as leis de Deus e vamos ver onde que nós, individualmente, cada um de nós, está falhando, está em falta. Isso é se autodescobrir, saber aquilo em que precisa melhorar. E aí ela nos diz: o autodescobrimento tem por finalidade conscientizar a pessoa a respeito de que necessita, como realizar e quando dar início à nova fase. Essa é a grande realidade. O autoencontro pode ser logrado através da meditação flexível. Vamos pensar, olhar para nós, analisar aquilo que nós fazemos, como fazemos, ver se está conforme aquilo que é pedido a cada um de nós, né? Então, o autoencontro pode ser logrado através da meditação reflexível, refletida, do esforço para fixar a mente nas ideias positivas, buscando saber quem se é e qual a finalidade da sua existência corporal e do futuro que aguarda. Né? Então é como se diz, esforço para fixar na mente ideias positivas. Quantas coisas negativas nós temos no nosso dia a dia. Né? Algumas vezes em casa, acontece, mas muitos e muitos em todo aquilo que nós temos conhecimento, pelo aquilo que a mídia traz para nós. Né? Mídia informativa, seja qual for a mídia, informa a nós o que acontece no mundo, o que acontece na nossa cidade, o que acontece no nosso estado, o que acontece no nosso país e no mundo. Né? E aí nós vamos procurar extrair positividade no meio de tantas coisas negativas, porque nós não podemos nos deixar abater, porque nós temos que continuar. Deus nos deu a vida, nos brindou com a vida para que nós ficássemos em lamentação, mas sim para que nós crescêssemos a cada dia, crescêssemos em nós mesmos. Daí a necessidade desse autoconhecimento, descobrir o que nós somos, o que
tenho que fazer, o que eu preciso fazer aqui, não é? E que diz aqui no final, qual a finalidade da sua existência corporal do futuro? O futuro que te aguarda. Né? O que nós estamos fazendo aqui? O que eu preciso fazer para me melhorar? Por quê? Eu me melhorando aqui agora, é o meu espírito que ganha, porque essa melhora, esse conhecimento, volta ao plano espiritual, leva consigo. Enquanto leva também as negatividades, as coisas erradas, tudo de ruim que nós fazemos, isso não fica aqui junto com o corpo, não. Isso vai e vai ser cobrado quando chegarmos lá. Aí vão perguntar o que fizeste. Não vão perguntar se você é médico, advogado, engenheiro, doutor, se você é pedreiro, se você é pintor, se você é um ator, se você é um artista, se você é um equilibrista, se você é um poeta. Nada. O que você fez com os talentos que eu te dei? O que realizastes de bom? Como te doastes? E aí, hoje nós temos condição de refletir sobre isso que nos será perguntado e aí vem nos descobrirmos o que eu estou fazendo para poder responder a essas perguntas. Né? Então, é uma reflexão para todos nós. Por isso que a Joana fala aqui para nós, o autoencontro, o autoconhecimento pode ser logrado através da meditação reflexível, refletida, pensada. Não é só ficar meditando, pensando, vou progredir, mas essa meditação em que você coloca em choque a tua realidade do teu dia a dia, da tua vida, com a realidade que te é pedida espiritualmente. E aí a balança vai pesar. Não é? Aí continua Joana, ao lado da meditação encontra-se a ação solidária no concerto social, que alarga as possibilidades no campo onde se movimenta e promove o ser profundo. Então, ao lado da meditação encontra-se a ação solidária no concerto social ou na sociedade em que vivemos. Né? E diz que alarga as possibilidades no campo onde se movimenta e promove o ser profundo, limpando dos caprichos, do ego, liberando das arbitrárias injunções limitadoras, angustiantes. Claro que um grande entrave a nós mesmos, né, na procura e na realização de atitudes edificantes no caminho do bem, no caminho da fraternidade e solidariedade, é o nosso próprio ego. É esse bendito eu, né, que tantas e tantas vezes fala mais até do que a própria razão. Fala mais do que a razão. Fala, né, dentro das nossas próprias limitações, da consciência, da responsabilidade que todos nós temos aqui, onde nós estamos vivendo. E aí diz, o intercâmbio social com objetivos fraternais rompe as amarras do medo, dando outra dimensão à efetividade, sem apego, sem paixão, sem desejo, sem neurose, facultando a harmonia pessoal, sem ansiedade, sem conflito, sem culpa, ensejando saúde mental e emocional indispensáveis à saúde física. Então tudo isso que foi colocado aqui é colocado como um intercâmbio social. Esse nosso intercâmbio com o meio em que vivemos, o lugar, a região, a comunidade, a cidade em que nós vivemos, pelos objetivos fraternais. O intercâmbio social com objetivos fraternais rompe as amarras do medo, né? O medo de, será que vai dar certo? Vou fazer, não vou fazer? Será que vão me receber bem? Será que lá tem gente boa? Será que lá tem gente chata? E todos que lá estão fazem as mesmas perguntas e olham para nós do mesmo jeito que nós olhamos para os outros. Não vamos nos iludir, não. É assim. Então, façamos acontecer por nossa vontade de fazer acontecer, porque nós queremos nos livrar de uma série de coisas que Joana acaba dizendo. Que é o quê? Sem apego, sem paixão, sem desejo, sem neurose. O que facilita, sim, essa harmonia pessoal. Não é? E aí nós vamos estar sem conflito, sem culpa,
ensejando saúde mental e emocional. Então, esse trabalho que fazemos com nós mesmos, procurando esse nosso progresso através da nossa conscientização, da necessidade que precisamos ter de nos melhorarmos, até em função do Evangelho que nós vimos quando falamos, Senhor, venha a nós o vosso reino. Precisamos estar preparados para que esse reino venha até nós. E nós, no estado social que nós estamos, estado mental, estado de relacionamento que nós estamos, vai ser muito difícil esse reino de Deus chegar aqui para nós. Porque no reino de Deus existe a fraternidade, a solidariedade, a paz, o entendimento, a compreensão e o trabalho junto, conjunto, em uníssono, para que todos progridam, para que todos estejam bem. Né? E para que todos estejam bem, eu preciso estar bem. Mas antes de tudo, estar bem comigo mesmo, olhando aquilo que o nosso Pai pede para todos nós. Que Joana de Ângeles nos fala aqui. Então é isso que o nosso encontro nos traz hoje. Nesse encerramento, então, vamos, claro, fazer nossas orações pelos aniversariantes do dia. Então aqui, a Aline Camargo, o José Luiz Pita, a Deise Santos, o Maurício Barbosa, todos os aniversariantes também, que vocês conhecem, serão, claro, mentalizados no momento da nossa oração, durante a preparação para a nossa oração. Vamos fazer a oração como bem pediu, aqui, bem lembrou a nossa querida Janaína, orar pelo povo da Amazônia. Quanta dificuldade. Já imaginaram morrer sufocado? É bom nem imaginar. Sabe a sensação horrível que é? E a falta de oxigênio, a falta de previdência, a falta de humanidade é que causa isso. Falta de humanidade. Não há outra palavra mais leve para colocar. Falta de humanidade, que engloba tudo que leva a essa situação. Então, meus irmãos, oremos sim, vamos orar por eles, mas vamos também orar aqui pelos nossos irmãos que necessitam. Assim como eles lá necessitam, tantos e tantos de nós somos necessitados também em nosso dia a dia. E assim nós temos aqui a Maria Elizabeth Caputini, a Jaqueline Miranda, Gilberto Silva de Oliveira, Sra. Tereza, nosso querido Laerte, o Ryan Carlos e família, Solange Cocol, Sérgio Zamperlin, Gilberto Silva de Oliveira, Igor Silveira Chaves, Rogério Mantovani, Geralda Mantovani, Rovanine Colucci, Eustáquio da Silva Milho, João Pedro Afonso Altran, Fábio Paniza Dias, Ariel Blichuvet Dalazen, Elisete Blichuvet, Sebastiane Deltrudes da Silva, Leonaldo Gouveia, Marilena Pascales, Inês Mantovalelli Nunes, José Nunes, Igor Gabriel, Rony Teixeira Lopes, Giovanni Araújo Barreto, Osni Belotti, Ivonete Bueno Quirino, Pedro Lemos, Isoraide Maria da Silva, Amanda Cassiano Dias, José da Costa Travassos, Gabriel Ruiz Miller, Rosa Ferreira de Ávila, Tennyson Santos de Jesus, Paulo Henrique da Costa Cunha, Fátima Aparecida Cardoso Bertolo, Elton Francisco de Lima, Geraldo Soares de Melo, Rubens Cassiano Rosa, Maria da Consolação Almeida Pinto, Viane Leal, Antônio Donizete Neves, Ana Paula Firmino, Maria Aparecida Capellini, Marisa Belmudes, Leonardo Henrique, Elaine Pieroni, Margarida Pucci, Rodrigo Nunes Frare, Luciano Batista da Silva, Henrique Cassiano Rosa, Arlindo Joaquim da Silva, Richard Firmino Castro e todos nós nos lembramos, todos aqueles que nós nos lembramos, estamos lembrando, nossos conhecidos que precisam da prece, precisam desse fortalecimento. Assim como também pede aqui o Alfredo Lencioni, para Neucimar Flora de Brito, também para todos os familiares. Então, meus queridos amigos, também a Judélia pede bênçãos para Maria Eduarda, que é a netinha dela. Vamos, a partir desse instante, tranquilizar os nossos pensamentos, os meus acordes iniciais da música que aí vem, para nos dar a tranquilidade da prece. E levemos os nossos pensamentos ao nosso Pai, tranquilizemos agora nossos pensamentos e mentalizemos todos aqueles que nós queremos, desejamos o melhor e que recebam sempre, como todos nós, as bênçãos de nosso Pai. Vamos lá então. Salve Regina,
Pai nosso que estás no céu, abençoado sois vós, Senhor, honramos vosso nome. Nós os louvamos e nós os pedimos por todos nós, seus filhos a quem agradecemos o dom da vida, agraciados que fomos por sua misericórdia absoluta, amorosa para com todos nós. Misericordiosa, podemos sim assim dizer, ao dar-nos o dom da vida novamente, que nos possibilita estarmos aqui juntos, depois de tantos erros que todos nós cometemos em tantas e tantas vezes anteriores. Obrigado, Pai, por dar-nos esta oportunidade de juntos aqui estarmos, elevarmos até vós nossos pensamentos unidos no amor e na paz. E por isso agradecemos, sim, ó Pai, agradecemos por todos aqueles que têm a graça de novamente poderem vir ao mundo nesse dia através de seus abençoados pais. E pedimos e levamos a vós a alegria daqueles que hoje aniversariam, celebrando mais um ano conquistado de lutas e na esperança de muitos mais anos que possibilitem novas conquistas. Por isso, Pai, também agradecemos a oportunidade que destes àqueles nossos irmãos que hoje partem, que estão partindo, que partiram, que se encontra no plano espiritual. Em especial, Pai, todos os nossos irmãos que estão partindo, vitimados pela Covid, tantas vezes, solitários em clínicas e hospitais. E assim pedimos, Senhor, pedimos por todos nós, seus filhos, encarnados, desencarnados, sujeitos a contraírem este problema de saúde. Pedimos especialmente nesse instante, Pai misericordioso, amoroso, que suas bênçãos de luz recaiam sobre nossa querida Amazônia, onde tantos sofrem, tantos estão indo para o plano espiritual em condições tão adversas e tão tristes. Abençoai-os, amparai-os, Pai, mas acima de tudo, abri o coração daqueles que dirigem, para que façam o melhor, sim, o necessário ao povo que tanto sofre. Obrigado, Senhor, pelos profissionais da saúde, que tanto batalham, tanto lutam para que o povo, para que o sofrimento seja minimizado e tantas vezes pagam com a própria vida essa profissão, essa nobreza com que vivem seu dia a dia. E agradecemos mais por esse planeta, auxiliai-nos a recuperá-lo, Pai. Orientai e aquecei o coração dos dirigentes de todas as nações, cidades, estados, de todos os países, para que o povo seja agraciado com o melhor que possam dar. E, Senhor, agradecemos pelo nosso trabalho, por aqueles que nos dão o trabalho. Pedimos por aqueles que não têm o trabalho, ajudai-os, ó Pai. Assim também, levamos a vós, querido Pai, esta oração que hoje iniciamos a estudar, a conhecer o seu real significado, que nosso Mestre Jesus nos trouxe, e assim dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males. Que assim seja, Pai. E vos pedimos, de coração aberto, que teu amor, tua paz, tua luz esteja sempre conosco, que aqui estamos reunidos nos mais diferentes pontos desse país e mesmo do exterior. Esteja assim com todos os seus filhos encarnados, desencarnados,
estejam onde estiverem, estejam como estiverem, que seu amor, que sua luz sempre nos ilumine, ilumine a todos. E assim pedimos por nossos lares, Pai, por nossos familiares, que possamos juntos crescer, aprender, ensinar a viver em paz. E obrigado, Senhor, por aqueles que trazem seu amor ao nosso lar e partem levando muito mais. E que nossas casas de oração abençoadas sejam sempre o lugar onde de nosso encontro, que possamos sempre estar junto a vós. Obrigado, querido Pai. Obrigado por todos nós, pela água que bebemos, pela água que constitui nosso corpo. Abençoai-a, fluidificai-a, e que ao entrar em nosso corpo possa nos estabilizar, possa nos equilibrar, possa nos preparar, nos fortalecer para os dias que estão por chegar, para o dia que resta de ainda hoje. Obrigado, Senhor, por ser nosso Pai. Obrigado, querido irmão maior, Mestre Jesus, sempre conosco. Obrigado, querida Mãe. Nosso amor sempre está convosco. Obrigado, Senhor, agora e para todo sempre. Que assim seja. Meus queridos irmãos, tempos difíceis, mas temos que ser fortes porque é a época em que nós escolhemos vir, na época que aqui estamos, na época que precisamos nos superar as dificuldades, e a maior dificuldade é superar as nossas próprias dificuldades individuais, essas dificuldades de cada um. Mas oremos e peçamos sempre a bênção de nosso Pai, que está sempre conosco, nos auxiliando. E assim eu quero, claro, agradecer então mais uma vez a presença de vocês, desejar a todos vocês uma excelente noite, que nosso Pai encha de bênçãos o lar de todos vocês, de todos nós, de todos quanto estão aqui neste mundo, neste planeta. Então, uma excelente noite para todos vocês, gratos pela presença, pelo acompanhamento, vibrações sempre, sempre de paz, de amor, de cura, fortalecimento, através de nossos pensamentos de paz. E que a paz do Senhor seja sempre conosco. Então, beijão grande meu, da Célia, que aqui está. Abraço coração a coração, e vivamos em paz, sigamos em paz, paz e bem para todos. Por quê? Viver é uma bênção, é uma dádiva, é um presente de nosso Pai. Façamos o nosso melhor a cada dia, sempre agradecendo, mesmo nas maiores dificuldades. Até amanhã, fiquem bem, um grande abraço. Tchau.